Bom dia! Estamos começando mais um Conexão Tech, despedindo de 2025, iniciando 2026. E aí esse programa eu montei muito especial para você, para trazer informação para você. Afinal de contas, 2025 a tecnologia esteve em alta, a tecnologia foi muita pauta. E aí eu não podia deixar de começar o ano ou finalizar esse ano trazendo para você tudo o que aconteceu em 2025. Quais foram os assuntos mais comentados, o que a gente trouxe realmente para a tecnologia no mundo inteiro, para a tecnologia que influenciou a tua vida. E aí por isso eu convidei 3 amigos, 3 especialistas, 3 referências no mercado de tecnologia para estar aqui. Então eu estou aqui com o Demétrio. O Demétrio é Head de Inovação lá da Rodobens, já é conhecido aqui, um grande amigo, não resistiu, saiu de São Paulo, veio morar aqui na nossa região. Eu estou aqui com o Kleber Zumiotti, da iProcessos. O Kleber é um hub de um pouco de tudo, né? O Kleber, eu nem sei como ele consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo. E o Dr. Leon, que é a maior tecnologia do direito que a gente tem ali de referência, né? Ele que é advogado, especialista em tecnologia. Obrigado, Dr. Leon, também por ter vindo. A gente precisa hoje fazer essa retrospectiva com comentários. Claro que a gente vai trazer também algumas polêmicas, né? De uma forma em que a gente coloque aqui, expressando um pouquinho do nosso, né? Do que a gente enxerga isso e do bem que isso vai trazer para a nossa região. E aí a gente começa falando de IA, não tem como não começar falando de IA, ela foi assunto em 2025, e aqui a gente tem, assim, da XAI, que o Grok 3 que foi lançado, o Google também lançou um monte de coisa, a gente teve a DeepSeek lá, enfim, nós tivemos um monte, e a IA generativa foi muito falada, porque foi muito falado de prompt. As empresas começaram a falar sobre isso, começaram a trazer agentes. O que a gente pode falar que mais aconteceu em relação a lançamentos, a IA mesmo? Ela veio para substituir funcionários, foi uma dúvida que permaneceu durante 2025 e já foi falando que não. Vamos começar com o Kleber, que é o nosso agente de IA aí. O que você trouxe de IA o ano inteiro? Boa. Cássio, obrigado. Excelente estar aqui e obrigado pela participação e falar desse tema que é vivo ainda, né? 2025, eu acho que a gente teve uma aceleração absurda do começo do ano até o final do ano. Começou o ano com muitas dúvidas, acho que todo mundo trouxe a inteligência artificial da forma como pôde para dentro de casa, para dentro da sua vida pessoal, para o mundo corporativo. E eu diria que, aos poucos, as pessoas foram entendendo que não era uma onda só. De fato, era uma ferramenta que ajuda, ainda hoje, as pessoas a se desenvolverem. Então, as ferramentas, eu costumo dizer que é como uma corrida de sapo, né? Cada hora um sapo está na frente do outro e não é uma corrida contínua, é um salto. Então, de fato, a Google trouxe aí no final do ano muitos lançamentos importantes. O Grok, o próprio GPT, ele cresceu bastante no mundo corporativo. E o resumo da história é assim, eu acho que as pessoas perceberam que a próxima onda é perder o emprego para quem usa a IA, e não para a IA em si. As pessoas que usam a IA têm um ganho de performance e produtividade enorme. A gente tem números que provam isso, né? No mínimo 30% de ganho de produtividade. E as pessoas precisam trazer a IA cada vez mais para o seu mundo, para o seu contexto. Começa assim, traz para uma melhoria pessoal, para organizar a sua vida, para poder te ajudar nas priorizações e depois você leva isso para o mundo profissional. Então as ferramentas cresceram muito e com esse crescimento as pessoas conseguiram se conectar melhor com cada uma delas e escolher de uma forma democrática qual aquela que tem mais conexão. Eu acho que a tecnologia traz isso, né? A diversidade tecnológica, no caso da IA, acho que foi um outro fator que possibilita hoje cada um gostar de uma ferramenta, mas todos terem a mesma forma, né, com equidade, para chegar no melhor resultado. Ô Demétrio, e as empresas hoje, você que é Head de Inovação, as empresas com isso, com a inteligência artificial, se tornaram mais inovadoras, começaram a olhar para outras áreas que estavam ali
paradas ou que tinha muita dificuldade e começaram a investir nisso também? Cássio, quero agradecer o convite de estar aqui com você para a gente falar de 2025, esse ano bem diferente, Bem né? diferente. E já engatando na sua pergunta, a inteligência artificial, ela chegou no mundo corporativo, então ela está no mesmo sintonia quando a internet chegou como ferramenta. Só que agora, a grande sensação da mudança é o relacionamento que você tem. Nós fazíamos buscas, era quase um Sherlock Holmes. Então eu ia fazer um roteiro de uma viagem, a gente tinha que entrar à busca do hotel, à busca do restaurante. Hoje eu converso com a tecnologia, hoje eu faço um prompt. Então é um outro tipo de relação com a tecnologia. Isso é o mais bacana que está acontecendo no comportamento humano. E quando você olha isso para o ambiente corporativo, é um salto. Né? Nesse um ano que o Kleber falou, é um salto comportamental e de uso de ferramenta, por quê? Você tem que falar e deixar claro que a inteligência artificial não vai tirar o emprego do ser humano. Ela veio como ferramenta acessória, um copiloto realmente. E o bacana disso é que as ferramentas hoje corporativas como Microsoft ou as suítes do Google já têm sua própria inteligência artificial embutida. Então já vai na veia do colaborador utilizar aquela ferramenta para sua produtividade no dia a dia. Então você acaba olhando para aqueles cantos corporativos que você não usava. Então você começa a colocar a inteligência artificial cada vez mais e muito mais no ambiente jurídico, no ambiente do cliente no centro, para você começar a entender como o cliente se comporta, né, deixando dados dentro da sua corporação, colocando a inteligência artificial ao seu favor para decupar aquilo. Então, assim, inteligência artificial corporativa tem que começar com cultura. Sim. Depois que você estabeleceu a cultura, você vai para o ambiente de ferramenta, porque aí você começa a entender, já sai do colaborador onde é o melhor lugar para colocar esse band-aid de IA. E cada mês a gente teve um lançamento de uma IA nova ou uma atualização de uma versão nova. O ChatGPT mesmo foi, né, ele que era o mais popular de tudo isso, também ficou, né, transitando nesse ano de 2025. Mas trazendo para a legalidade, que aí sim a gente entra num ponto chave, né? Porque a gente falou de marco digital, a gente, né, trouxe bastante discussão do que era legal. Isso foi interessante também, porque a gente trouxe assim, o que é ético, o que não é ético, até onde a inteligência artificial pode ir. Doutor Leon, como que a gente pode trazer um resumo de 2025? A gente avançou nessa questão legal, né? Porque a gente tem vídeos, aí a gente entrou para uma era de golpes também em cima disso. Como que o jurídico se comportou. Até vou fazer mais um gancho ainda, que a gente ouviu muito, e a Tainara esteve aqui com o senhor ainda falando, que a IA às vezes alucina, e aí a gente vê advogados começando a trabalhar com o ChatGPT sem olhar a causa, né? Só colocava lá e copiava e colava. Resume isso pra gente. O ano de 2025, ele foi um ano de descobrir e testar regulações também. Então, assim, existe hoje muito estudo de direito comparado. Então, o que o Brasil tem hoje? O Brasil está discutindo um projeto de lei para regular a inteligência artificial. Para isso, eles vão pesquisar o que a Europa tem feito, o que os Estados Unidos têm feito, o que a Índia, a China, Vietnã e assim vários países, cada um com uma abordagem diferente. Normalmente, as regulações do Brasil, assim como foi com o LGPD, por exemplo, eles importam muito do que vem da Europa. Mas já perceberam que a própria Europa está mudando a estratégia, porque fica naquele conflito entre o que eu quero proteger, quanto eu quero inovar e quanto isso se torna competitivo para a nação frente a outras nações. Então essa tem sido a discussão de 2025, porque ainda não tem uma fórmula que defina como exatamente. Uma enxurrada de coisas acontecendo. Né? Exato. Então, assim, por outro lado, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele regulou o uso de IA pelo Judiciário. Então, de um lado, você tem o Congresso brasileiro ainda em debate e, por outro lado, um órgão judicial, digamos assim, regulando como isso deve ser utilizado aqui no Brasil. Então, nós temos ganhos no sentido de aumento de maturidade de debate, ainda tem muita lacuna porque ninguém sabe resolver, a realidade é essa. E talvez mudança até de estratégia, que talvez o objeto de regulação não seja a IA, mas os efeitos. Né? Então é uma outra perspectiva também que se tem
pensado. A gente consegue limitar um pouco mais a inovação ou dar condição para ela seguir de uma forma que não venha trazer um prejuízo muito grande para todo mundo. Então, 2025 foi um ano de muita discussão em como cada nação consegue se tornar mais competitiva e como a regulação pode favorecer isso e não como obstáculo. Cássio, perdão, juntando os dois aqui, a gente percebeu no segundo semestre de 2025 para frente, trabalhando com a IA no mundo corporativo, que o Demetrio falou da criação da cultura. As empresas começaram a entender que a inteligência artificial ela faz parte da estrutura, né? Ela tem que conversar com a estrutura, ela tem que estar no organograma da estrutura, ela tem que ter responsabilidade e, por conseguinte, trazendo para dentro da estrutura a governança. Então, mesmo que eu não tenha algo externo, as empresas começaram a entender que não dá para cada indivíduo tomar uma decisão de uso. Isso é prejudicial. Então, trazer a educação, a conscientização... É importante o governo olhar para isso, porque aí está em paralelo junto com o que as empresas estão fazendo. Muito. E a gente percebe que todos focam no resultado. Felizmente, a gente tem o uso da IA dentro do mundo corporativo focado no bem. Assim, as pessoas buscam promover os colaboradores, os profissionais, permanecer com todos, criando realmente uma escala evolutiva. E isso faz com que a IA esteja presente de uma forma formal, institucional, não necessariamente seguindo a lei, né? Seguindo uma regra, porque a gente está num processo invertido. Exato. Eu tenho uma tecnologia já disponível que sim, eu tenho que discutir o uso ético interno e a propagação externa, então já existe uma preocupação de ponta a ponta e as empresas estão buscando, com essas comunidades, discutir a melhor prática. Exato. E desenvolver políticas internas de uso, para ser uma segurança para o colaborador e para a própria empresa, tanto na qualidade de dados como no melhor jeito de utilizar aquela ferramenta. Sim. Como o doutor disse, é novo para todo mundo, está todo mundo tentando se entender nesse momento, né? Depois que ela massificou, né, as oportunidades foram tantas, né, que a gente começa a perder o controle das ideias, de onde pode chegar, né? Por isso que vai aprendendo e a política vai aumentando. Na Rodobens nós temos um comitê que se reúne toda semana para entender o que está acontecendo no mundo. Tem pessoas que assinam a política, eu sou uma dessas pessoas. Para ver o que eles vão levar para frente ou não, isso nós não vamos comprar agora. Exato, e para entender a melhor maneira de uso, qual a inteligência, né? Entender, tem muito viés inconsciente, né? Então, assim, é uma postura também propositiva da empresa que for utilizar como ferramenta robusta, entender a melhor maneira de uso, a receita de bolo para dentro de casa. E por outro lado, né, nós temos um detalhe importante, porque no segundo semestre também começou a se falar muito que a gente tem esse boom de inteligência artificial, só que a gente não tem esse acesso tão popularizado a todos. Né? Quando a gente fala de todos, é ali a gente pegar a faixa, porque a gente, né, foi debatido muito, por exemplo, a parte de internet mesmo, né? A parte de conectividade, porque se a gente não tem a internet, a conectividade, o 5G, né, que, né, a gente ouviu tanto falar em 2025, mas ele não chegou a tantas casas assim. E aí como levar a inteligência artificial a todos? De alguma forma eles estão sendo impactados, mas eu acho que talvez seja esse grande debate para 2026, mas 2025, a gente conseguiu avançar? Alguém se atreve a dizer? A gente conseguiu avançar de levar a todos essas tecnologias? Atualmente não. Existem vários grupos que não têm infraestrutura básica. Né? Então, da mesma forma que não tem um poste de energia, não vai ter ponto de conexão, não tem saneamento básico. Então, de certa forma, a preocupação em ofertar um serviço de inteligência artificial, ela revelou outras mazelas também. Né? Que nós não temos tecnologia nacional, nós dependemos de empresas estrangeiras, nós precisamos de bases de dados que vão ficar sendo exportadas ou importadas a todo momento. Então, o uso massivo de uma tecnologia como essa provocou reflexões também em nível corporativo, onde você vai lá e se preocupa em, não quero que a IA aprenda com aqueles conteúdos que eu estou utilizando. Sim. Até mesmo falar, será que faz sentido eu pegar essa chinesa que abriu de código aberto e desenvolveu uma local? Porque foram as reflexões que estão acontecendo. Então, não é todo o Brasil. O Brasil é um país continental, não é todo mundo que tem conexão. Por outro lado, ela facilitou a leitura de dados que está revelando ainda mais outras coisas também.
Eu tenho um pensamento mais como comportamento de consumo, né? Foi apresentado mais uma plataforma, mais um meio de você assinar. Aí abre um catálogo de N inteligências que você tem que entender qual que combina mais com o seu modo de vida, com o seu trabalho. Então, acredito que isso também pode ter atrasado essa massificação. Apesar que o brasileiro é early adopter, está no celular, ele tá no mobile, ele vai embora, né? Então, assim, eu acredito que essa oferta ainda não está claro, né? O que o Sora realmente faz, para que é o Banana, o que é o ChatGPT dentro do Copilot. Então, assim, é mais um grupo de plataformas que surgiu, como o streaming surgiu lá 10 anos atrás, que a gente está se entendendo ainda qual que vai ser o melhor para o nosso estilo de vida. Então, acredito um pouco nesse comportamento de consumo que vai se refinar agora em 26. E eu adicionaria a reflexão, pelo menos no nosso ecossistema, da educação, da formação dessa conscientização do uso da IA. A gente fala, né, da pedagogia e andragogia. Hoje você discute desde a entrada da alfabetização, a gente sempre fala da alfabetização digital, mas a IA é um outro modelo de pensamento diferente, até a andragogia para manter esses profissionais no mercado vivos. E aí nós estamos falando desses acessos, né? A democratização do uso, mas não é só ter o acesso, é como ter o acesso. Então também soma essa discussão de como eu educo essa nova comunidade, né, que surge, independente da idade, a obter resultados e visões diferentes com a IA. O Brasil também, nesse último semestre, ficou muito bem posicionado no mundo com lançamentos de soluções com inteligência artificial conectadas na educação, na área da saúde. A gente vê isso de uma forma até, não trazendo financeiro em primeiro lugar, muita gente que colocou isso como propósito, o que mostra que a gente tem esse canal, né, o Early Adopter, como frente e canalizar isso para a ajuda do próximo e de alguma forma, usando ou acessando a tecnologia, toda a camada, todo mundo tendo acesso ao uso da inteligência artificial. Eu acho muito bacana isso. Bom, em resumo, eu acho que a gente pode falar que foi um boom, né? Esse ano nós fomos chacoalhados pela inteligência artificial, mas o debate está acontecendo e 2026 vai ser um ano decisivo para a gente debater e realmente conseguir escrever esse capítulo de inteligência artificial. É isso? É isso. Exato. Acredito que sim. Sem falar em direitos autorais, né? Que tem bandas que não existem, que foram criadas com inteligência artificial. Isso. Aí, né, doutor, aí vai para um outro lugar, né, também. Né, a gente volta isso porque realmente... É criar o dinossauro, né? Exatamente. É criar o dinossauro. É criar o dinossauro. Bom, pessoal, isso é só sobre inteligência artificial. Pensa 2025 como foi. Já já a gente volta, eu preciso chamar os intervalos com mais retrospectiva de 2025. Estamos de volta, Conexão Tech especial, trazendo tudo o que aconteceu em 2025 na tecnologia, debatendo aqui, por isso eu trouxe amigos, especialistas, de novo, referências aqui da nossa região sobre tudo isso. Demétrio, Head de Inovação da Rodobens, o Kleber Zumiotti, né, da iProcesso, e o nosso advogado, Leon Fagiani, que já é de casa aqui, a gente já fala de tecnologia e direito, a gente já lembra dele diretamente. Pessoal, a gente falou muito de IA, mas a gente teve um outro avanço muito grande na parte de biotecnologia, a parte de chip, a parte de robótica na área da saúde. O que a gente pode trazer de referência, assim, qual foi o principal avanço? Porque a gente teve várias notícias, né, sobre tudo isso, a gente viu cirurgias robóticas começarem a acontecer e a gente viu chipagem também, né? A gente começou a ver os chips acontecendo ali de forma, começando a aumentar essa escala, não como teste, né? O Demétrio ali que já usou isso. O que a gente pode trazer desse avanço ali, né? Pensando como tecnologia e comportamento, a aceitação do ser humano em ter um wearable, né, em ter um chip. Né? Apesar de nós usarmos óculos, já existia o DIU, já ter chip para controle de hormônio, né, eu tenho um chip na mão direita que fiz teste para meio de pagamento há 5 anos atrás. E a grande questão de alterar o ecossistema era o paciente ou o cliente aceitar, né, que uma instituição
inserisse um chip, né? E esse ano de 25, com a massificação, né, dessa tecnologia, né, dentro da medicina, o comportamento, para mim, foi o que mais acelerou o uso, a aceitação do humano para essa tecnologia que está chegando, né? E quando você olha todo esse, né, de trás para frente, depois que mapearam o genoma, foi oferecido um cardápio para a gente de tecnologia e saúde que não dá mais para negar, né? O comportamento não pode mais falar não, né? Para tomar uma pílula e saber quanto tempo você dorme, né? Então, assim, para mim, o maior avanço foi o comportamento. O lançamento até de robôs dentro da própria via sanguínea. Depois que a Singularity apoiou o descobrimento do CRISPR-Cas9, que mudou o nosso jeito, né, de construir vacinas, trabalhar com a medicina, com o CRISPR-Cas9 você faz origami com DNA para, né, trazer vitaminas e trazer vacinas, né, você mexe no DNA. Deu um avanço muito grande, né? E já está aqui o humano que vai viver 120 anos, nós aqui vamos viver 100. Né? Então, essa, para mim, o maior impacto... É difícil adaptar. Mas para mim, o maior impacto é o comportamento, porque a tecnologia está dada, vem chegando e está aí. E aí, como que a gente quebra a cultura? Porque a gente falou de cultura nas empresas, mas e a cultura de que o chip não pode, de que a tecnologia tem que tomar cuidado? E também, como a gente quebra a cultura do uso descompensado? A gente viu essas injeções aí de emagrecimento se tornarem virais de uma maneira, assim, irresponsável. Né? Como que a gente controla isso, doutor? Olha, essa normalmente é uma das estratégias da regulação sendo utilizada para uma inovação responsável. Né? Então, é preciso ter um acompanhamento na hora de pensar produtos e serviços de tecnologia aplicada para a saúde, especialmente em biotecnologia, de uma forma que aquilo passe por várias camadas de validação técnica antes. Sim. Então, o melhor ator para divulgar isso e ofertar de uma forma responsável, normalmente, é o próprio Estado. Porque, em tese, você já espera que ele já passou por todas as validações, tal como uma vacina. Né? Então, você tem ali, beleza, a Anvisa... ela fez a autorização para poder publicar, comercializar. Então, acho que essa é uma primeira lógica. Mas uma outra lógica interessante que o Demetrio trouxe, eu acho que é o potencial que isso tem promovido dentro das academias para se pensar novas soluções. Porque eu acho que esse é um grande ganho. A IA como produto final, na minha perspectiva, ela diminui o potencial quando se pensa ela como processo para se pensar um produto final. Então, imagina fazer a leitura de 1 milhão de terabytes de dados. Sim. Você tem agora um computador que consegue processar e entregar um relatório. Sim. Cara, isso é genial. Antes você precisava ter um volume de pessoas gigante para pensar isso. Então, eu acho que se pensar em biotecnologia e tentar associar com tecnologias da informação e o ano de 2025, a produção de novos conteúdos científicos responsáveis, assim, tem vários outros que não foram, que têm sido descobertos, mas... você melhorar a qualidade de análise de dados a partir de tecnologias massivas que a gente tem ofertado atualmente. Então, isso é interessante. Bom, e aí a Colossal Biosciences anunciou uma engenharia lá, a questão de recriar animais extintos. Eu vou jogar para você essa aí, eu ia fazer um comentário antes, mas vamos lá. Recriar animais extintos, né? Eu diria que a gente está vivendo uma época, e vou trazer esse gancho, que você falou da cultura, né? Eu acho que a gente está buscando hoje, com a robótica, com a internalização da IA, com a busca do novo, a gente traz muito esse resgate daquilo que não era conhecido, né? Então, quando você tem essa possibilidade de fazer combinações genéticas e recriar coisas que a gente leu, que a gente estudou, mas que a gente não vivenciou, a gente recontextualiza muito com a IA, tirando do virtual e colocando no concreto, né? Eu acho que hoje isso é uma possibilidade. O valor do ser humano hoje com a vinda da tecnologia e da IA. Eu vou levar isso para o viés que eu ia comentar com você da inclusão. Então, hoje a gente tem a robótica trazendo profissionais a trabalho que antes não podiam andar, que não podiam, não tinha um braço, uma perna. Hoje você tem protótipos que trabalham de uma forma muito sinérgica com o ser humano. Isso traz uma inclusão, não só no mercado de trabalho, mas socialmente também. Então,
Então, pouco se fala sobre isso, né? A robótica ajudando o ser humano mentalmente e socialmente nessa inclusão. E eu acho isso fenomenal, porque a gente cria um novo contexto. Né? A gente sai daquela regulamentação de ter um estabelecimento com pessoas com deficiência e a gente passa a trabalhar a diversidade de uma outra forma, graças à robótica, à IA e à democratização disso. Hoje você pode ter um robô que faça um trabalho quase que desumano, né? Que encurtava a vida profissional de um colaborador numa empresa, ele executando um trabalho desse. Então, isso traz mais dignidade e reposicionamento social do ser humano, entendeu? E a gente viu, assim, você falou muito bem, Demetrio, só para pegar aqui, você falou muito bem, e a gente viu em 2025 a apresentação de muitos protótipos de robô. Muitos. Né? A China lançando um batalhão para trabalhar lá de robô, nós vimos os Estados Unidos, o Elon Musk lançando os robôs dele. E acessível, Carlos. Falando sobre esse valor que não é algo que só os mais ricos vão ter. É isso. Enfim, a gente viu a Figure One também evoluindo muito nessa parte robótica, apresentando robôs humanoides de maneira, assim, inimagináveis, né, até há 2 anos atrás. E aí, quando você traz esse tema da robótica, mas traz ele que a gente olha que a mídia, não vou pôr a culpa na mídia, mas talvez as pessoas não valorizem tanto olhar o tanto que ela está incluindo. Isso. Realmente a gente tem que ver que a robótica veio, né, em 2025 para mudar o mercado. É isso? A gente tem um pouco desse ranço em função do que foi colocado na nossa cabeça do Exterminador do Futuro, do Eu Robô. Né? Então, assim, o Japão já usa robô como elemento social há muito tempo, né? Mas só para a gente voltar um pouquinho na biotecnologia, quando a gente fala de impacto global, né? Quando a inovação chega nesse lugar, ela também tem que olhar para alguns impactos globais. Eu trabalhei com carne cultivada, com uma startup de Israel chamada Aleph Farms, que a carne cultivada ela demora 2 anos para sair do lab para a mesa e o boi demora 4 anos para sair do pasto até a mesa, com toda a questão de ESG. Então, quando você olha que a biotecnologia ela também ajuda a melhorar o impacto global e ajustar a questão da fome, de cultivo e tudo mais, né, vai para outro lugar. Né? Mas a bio, né, tem um espectro maior, né, de descoberta em função de todos os testes e tudo mais. Né? Então, questão como carne cultivada, está aí, existe, é factível, mas tem todo um processo, né, ali de amadurecimento, porque é multiplicação celular com tecnologia na veia. Né? E, de novo, aí a gente entra nessa parte de biocomponentes, e aí é que eu vou falar de um assunto que a gente não precisa adentrar tanto nele, mas que foi falado, a gente não pode deixar de falar. Em 2025 foi debatido muito essa questão de terras raras, né, que é essa fonte aí dos supercomputadores. Foi falado muito sobre computação quântica. O que a gente pode falar sobre isso? Porque o Brasil parece ser um detentor de muita coisa disso. Como a gente está usando isso? Foi falado e simplesmente tirado de lado, de que não fala mais nisso, quase isso. Né? Mas pode faltar componente para tanta tecnologia? Então, acho que primeiro, né, só para quem não entende, quando se discute terras raras, são aqueles minerais que, quando se trabalhado de uma forma química, ele permite produzir chips, produzir tecnologia de ponta. Né? Então, normalmente, elas são só potencializadas por causa desse desenvolvimento químico e físico que acontece a partir do trabalho com essas matérias-primas. E o Brasil é o segundo maior possuidor do planeta. Então, o primeiro é a China, que tem isso um grande comércio. No assunto tarifaço global, esse foi das estratégias da China, por exemplo, para conseguir negociar melhor, vou colocar dessa forma, com os Estados Unidos. Então, nós não vamos mais vender, e a China é uma das fábricas do planeta. E aqui o Brasil, atualmente, ela tem um processo de mineração, pouco se desenvolve ainda aqui, estão existindo ainda em 2025, por causa de toda essa movimentação, alguns desenvolvimentos nacionais, porque se você não produz e desenvolve e a partir disso você consegue construir a tecnologia aqui, no final continua exportando commodity. E aí a gente não desenvolve tecnologia nacional.
Então, acho que o palco que esse assunto ganhou, ele foi muito significativo, principalmente para físico, para engenheiro, para químico, para o pessoal que pensa a tecnologia como projeção, né, para os próximos anos, para inovação, enfim. E é um assunto que a gente precisa ficar bastante ligado. Desculpa te cortar, para mim é a nova corrida do ouro. Boa. É exatamente isso. Quem estiver na frente, amadurecido nesse tema, vai ser o leão da montanha global, porque é a matéria-prima de toda a tecnologia do futuro. Né? Então, mesmo que o Brasil não seja esse detentor das tecnologias, ele tem a matéria-prima para segurar isso aqui. Exato. Agora é o momento de usar a inteligência, planejamento e estratégia para a gente não ficar no banco de trás dessa história e ser o piloto. Né? Boa. Eu ia puxar esse gancho. A minha contribuição aqui é assim, ó. Da mesma forma que a IA trouxe um nivelamento, um game zerado daqui para frente, que coloca o Brasil numa posição mental e digital, a parte física e hardware também acontece a mesma coisa. Eu acho que a gente, nesse cenário, o meu olhar é que a gente zerou o jogo e que a gente precisa usar com consciência, fomentar o desenvolvimento para valorizar, não vender como commodity, mas como valor agregado, e que a gente já tem uma potência, o Brasil é uma potência de produção e uso da IA com qualidade. Então, se a gente junta isso com a parte física, a gente entra no jogo de outra forma. A gente não fica no banco de trás, a gente para com aquela síndrome de vira-lata, de que sempre consumimos coisas, e a gente precisa valorizar a produção nossa. Eu vou nessa linha. Então, a gente tem uma condição muito boa que, se bem direcionada, gera um valor muito bom e reposiciona o Brasil, independente das posições políticas, governamentais. Eu acho que o empresário, né, as empresas estão bem posicionadas, e essa é uma linha paralela a esse cenário global. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para esse novo posicionamento em 2026. Acredito muito nisso. Tem muitas empresas com esse olhar, com esse potencial, e obviamente que todas as pessoas que estão na retaguarda também são valorizadas. Bom, claro que não necessariamente eles estão interligados, mas estão coligados. E sobre a computação quântica, né, esses supercomputadores que estão vindo aí, eles estão vindo, a gente falou de IA no primeiro bloco, a gente está falando aqui, né, de robótica, esses supercomputadores, essa computação quântica, o que a gente pode falar? Porque foi falado muito, só que foi falado muito de maneira superficial. Quem não é de tecnologia ou quem não está extremamente aplicado a isso não sabe o que é uma computação quântica e a gente nem ouve falar. E ainda, pegando o gancho da educação, né, a gente tem visto alguns países trabalhar a programação na infância, trabalhar essa parte de computação quântica na infância já, e a gente mal sabe o que é. O que a gente pode resumir disso? Começou no ambiente educacional, de pesquisa, muito distante do varejo da nossa vida, né? Então, para a gente é um pouco difícil entender o que a quantidade de milhões de chip pode entregar, né? De milhões de componentes inteligentes pode entregar. Então, para a gente ainda é difícil, ainda para a gente é o homem na lua, é um pouco difícil ainda de materializar. Eu acredito que vai chegar para a gente de uma maneira mais via nuvem. Eu acredito que a gente não vai ter isso muito dado. E a gente vai usar a reboque uma tecnologia hospitalar que vai utilizar um computador quântico que vai trazer um diagnóstico. Eu acredito que não vai massificar em função do valor, em função do ESG que traz uma tecnologia dessa, a quantidade de água que existe para resfriar, né, uma tecnologia dessa, ainda não bem resolvida, né? Então, o barateamento então, acredito que a gente tem um abismo ainda para chegar na nossa vida, no cotidiano. A gente vai chegar, mas via grandes corporações, via outros tipos de negócios. As corporações, eu acho que é uma boa porta de entrada, né? A gente percebe, e ainda não tem um caminho trilhado, mas a gente percebe a discussão das IAs proprietárias. Eu vou levar para isso, né? Hoje você já tem o próprio ChatGPT que já disponibiliza a estrutura dele para você colocar em house, e é uma porta de entrada quando você fala das tecnologias quânticas. Ainda de uma forma mais genérica, mas eu acho que é uma boa porta de entrada para você começar a criar micros ecossistemas
que possibilitem transitar informações de uma forma segura, chegar a isso de uma forma mais fácil para o usuário final, mas ainda não tem um modelo. Por isso que eu acho que não se fala tanto, né? Mas aí falta data center, Kleber. Aí eu já vou mandar um abraço pro Juliano, meu amigo, Boa. que tanto fala isso. Quer trazer um data center aqui para nossa região, para Rio Preto. Nós precisamos de empresários para mobilizar isso acontecer. Precisa. Que acreditem que Rio Preto ainda não tem um estudo de matriz energética, né? Então, por isso que a gente não tem um investimento de bilhões como esse aqui em Rio Preto. Então, a gente, né, precisa fazer o dever de casa e eu preciso dos empresários que a gente se mobilize para que isso aconteça. Porque a gente está falando de computação quântica, mas se a gente não tiver data center... E aí, é isso? O resumo é quase esse? Eu acho que é uma quebra de paradigma, isso que você trouxe, né? A gente expande para depois retornar. Eu acho que a gente está nessa. A gente precisa quebrar essa cabeça de expansão. Hoje, o fato de não ter uma regulamentação e não ter uma fronteira permite a gente pensar em buscar fora, mas também nos obriga a pensar em riscos. Acho que a gente vai voltar, mas uma vez que expandiu, não volta para o mesmo lugar. Eu acho que aí o meio do caminho passa pelo que você falou, os data centers e estruturas que suportam esse movimento de dentro para fora e fora com um suporte digno, um suporte que atenda todos esses requisitos e mantenha a estrutura corporativa bem. E a legalidade para trazer tudo isso? Então, esse ano foi publicada uma medida provisória pelo governo federal de incentivo a desenvolvimento e construção de data center no Brasil. Com incentivo tributário, com apontamento sobre respeito à sustentabilidade, né? Mas o data center ele é uma situação problema de fato. Tal como para construir uma ponte eventualmente precisa se destruir alguma coisa, Exato. O data center ele também traz essa problemática. Sim. Então, o que tem se discutido é como fazer isso de uma forma não só respeitando o meio ambiente, mas de forma sustentável, mas talvez reutilizando parceiros próximos. Então, muitas vezes a gente fica pensando, olha, se eu utilizo um data center que ele fica do outro lado do oceano, será que eu não posso utilizar de um país aqui próximo, vizinho? Então, quando a gente pensa nisso, são várias estruturas, Tier 1, 2, 3. Então, tudo isso tem sido colocado na mesa para se pensar, para colocar, trazer para a cidade e etc. Mas é um debate que tem que ter uma análise de impacto ambiental, é um debate que precisa ter uma projeção de como que vai ser daqui 5, 10 anos, porque... caso contrário, se torna um deserto. Muitas vezes essa é a analogia que fazem. O data center chega e a vida vai embora. Sim. Então essa é uma preocupação que eu sei que o pessoal daqui tem. Sim. Então a gente precisa ressoar isso muito. E eu assim posso falar com um pouquinho de autoridade por ter acompanhado alguns comitês, mas é uma preocupação que as grandes empresas de data centers também têm. Uhum. Por isso que elas não saem montando em qualquer lugar e não saem fazendo isso a todo custo, porque elas estão pensando na população também. Porque o que elas querem é gente para trabalhar também nesses lugares, a gente precisa de gente capacitada. Uhum. Bom, tá encerrando mais um bloco, vocês viram que assim, ainda tem mais coisas para falar. Até o próximo bloco, tem muito mais de retrospectiva 2025. Estamos de volta nesse programa mais que especial, trazendo a retrospectiva de 2025. Aconteceu muita coisa com a tecnologia em 2025. Ele chacoalhou todo mundo. Até você que nem gostava de tecnologia, foi chacoalhado de alguma maneira pela tecnologia. Afinal de contas, a tecnologia foi pauta, esteve em alta. E aí, por isso, a gente trouxe um resumo de 2025. Claro, tem muita coisa que a gente não vai comentar, mas eu estou com os meus amigos aqui, Demétrio, estou com o Kleber, estou com o Dr. Leon. E a gente precisa, assim, né? A gente teria um dia inteiro para falar de tecnologia em 2025 aqui. Claro, né? O pessoal da Band ainda não me permite fazer isso, mas a gente falou bastante e a gente vê que a gente, do primeiro, do segundo bloco, os assuntos que a gente trouxe, a gente sempre fala de legalidade. Doutor Leon, que passo que está isso? E aí eu já vou emendar em outra pergunta, se o Kleber quiser conduzir também, né, o Demétrio. A gente teve o lançamento do ECA Digital. Como que está essa tecnologia para as crianças? Porque nós tivemos o professor Anderson aqui, ele falou, a gente tem que começar a separar, tecnologia não é tela. Conseguimos começar um paralelo lá? Com certeza. Os dispositivos eles não são feitos para se tornarem mais difíceis com o tempo.
Então, acho que essa é uma premissa interessante. A criança não é que ela nasce sabendo mexer na tecnologia, que ela é tão intuitiva e fácil, pensado pela equipe de UX, né, que ela se torna viciante. É um bom então, ponto. o ECA Digital, na verdade, foi um grande ganho nacional. O ECA Digital ele vem trazendo responsabilidade por qualquer empresa que trata a informação de criança ou adolescente, não é só dados pessoais propriamente dito, mas que você tem acesso, dando responsabilidade e obrigação de verificar, dando a responsabilidade e obrigação de cuidar, de notificar. Então, tudo isso sai a partir daquela discussão de adultização, que foi uma discussão muito quente esse ano, onde se perceberam que, na verdade, as plataformas estavam lucrando muitas vezes com conteúdos criminosos. Então, o ECA Digital, ele vem quase como uma vanguarda global, com uma regulação sólida que trata sobre a responsabilidade e a necessidade de cuidado. E há 2 dias, a Austrália, por exemplo, proibiu o uso de redes sociais por menores de 16 anos. Então, o ECA Digital, eles falam que é um ganho para a sociedade. Então, assim, o ECA Digital, ele não trata apenas sobre isso, ele é muito mais amplo e é uma legislação bastante interessante. Então, acho que se for para dar um marco, um passo a seguir, sim. E alguns estados trouxeram a inteligência artificial como uma matéria efetiva. Então, como política de ensino, incluir algumas disciplinas para tratar de pensamento computacional, computação desplugada, inteligência artificial. Então, aí eu passo a bola aqui. É bom isso, Kleber? É bom. Eu vou, a minha contribuição aqui é algo que a gente fala bastante e não tem idade. Hoje, para aprender, não tem dia e hora. Hoje, quando a gente faz uso de uma tecnologia, a gente aprende a todo segundo. Isso dentro da empresa ou fora da empresa. Por isso que é tão importante a gente ter esse monitoramento, esse acompanhamento, porque da mesma forma que a gente direciona algo, a gente também pode ser direcionado por algo. E é importante a gente ter essa percepção. A tecnologia está ligada com uma outra coisa que eu adoro, que é o lúdico. A gente tem a parte lúdica, né? Importante você falar isso. Que cria dentro uma atmosfera de criação, de inovação, que permite você colocar para fora e canalizado com uma tecnologia resultados novos. Que eu vejo que esse é um salto, né? Ela não limita, ela abre. E aí você tem que ter um túnel que direciona isso, porque quando você vai para o lúdico, você está totalmente jogado, né? Você está aberto, você não está racionalizando. E eu também trago terceiro ponto, que é a lógica. Eu trago que a lógica é a nova habilidade cognitiva. A gente, através da tecnologia, hoje tem uma forma de expressão da nossa lógica. E que essa lógica, bem conduzida e bem direcionada, de novo, exponencializa muito aquilo que a gente traz de pequenininho a adulto, né? Então, essas coisas se somam dentro de um contexto de aprendizado. Eu fico pensando, assim, eu fui criança nos anos 80 e quando era um conteúdo proibido, o pai ia lá e desligava a TV. Era muito fácil, né? Eu me pergunto agora, né, para os pais, a dificuldade que é de fazer essa regulagem, né, da adultização, né, da criança entrando em novos mundos. Eu acho de extrema importância a regulamentação, a história da Austrália de 16 anos. É um copo, né? Você pode colocar uma bebida, uma água, um veneno e tomar. Então, assim, tem que ter um cuidado porque é algo óbvio, né? As grandes corporações conseguem mexer no algoritmo ali, mas é uma caixa, né? É uma caixa blindada o algoritmo, né? É algo que você fala perto do celular, que você quer seu filho quer um brinquedo, que você está recebendo ali, né? Um feed. Então, assim, nós já perdemos um pouco um controle ali, né, da sua relação com o algoritmo que te acompanha, né? Ainda mais com uma criança que não tem filtro, né? Então, acho de extrema importância. E a curiosidade que está nascendo nela. Exato. Né? E plugado nesse UX tão atrativo, né? Mas vamos colocar também uma culpa da geração pós-X, que quando nasceu o bebê já deu um tablet de babá, né? E aí, vamos lá, né? A gente volta para a primeira fala. Tecnologia não é tela, né? Então é importante a gente separar isso para você aí de casa, porque a gente vê um movimento contra a tecnologia. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que 2025 gerou muito debate para ir para extremos. E eu acho que esse extremo que é o cuidado.
né? O cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de criança, e aqui pai de 3 filhos, né? A gente posso falar com propriedade, o cuidado que a gente tem que ter é ensinar para os nossos filhos o que é tecnologia e o que é tela, né? A babá que você quer deixar o teu filho lá para descansar, não pode ser essa, né? Então, realmente é isso, essa substituição dos pais por uma tela, aí isso é realmente muito perigoso, e aí a gente vem na cultura, e a gente volta em todos os assuntos que a gente falou. Cássio, esse é um assunto que foi debatido, né? No final do ano passado, nós participamos do primeiro Summit Internacional de Inteligência Emocional com Inteligência Artificial. E a gente termina o ano de 2025 muito confuso, né? O Demétrio colocou aqui os pais. Hoje, eu com 52 anos tenho que estudar muito, estudo porque eu gosto, para eu ter uma visão e uma linguagem com a minha filha de 9 anos. Então, a gente não está mais naquela época de que quem tem mais idade tem mais conhecimento e usabilidade, porque a tecnologia, ela ajuda. Então, quando acontece esse dar a tela, dar a tecnologia, muitas vezes falta essa instrução. Como que eu posso usar a tecnologia da melhor forma? A gente só repassa a tecnologia. E a gente precisa começar a consumir um pouco mais, trazer essa visão de como aprender a técnica, né? Não só o digital, para fazer diferente com as novas tecnologias. É um jeito novo, né? Não tem lado ruim de usar o computador para aprender, só tem uma nova técnica, um novo direcionamento, né? A gente está nesse período ainda, 2026, eu acho que a gente vai sedimentar esse caminho. Eu acho que fica um desejo de todos nós, é que a gente realmente consiga, em 2026, debater muito ECA, né? Para que a gente consiga chegar nessas técnicas. Mas, para a gente ir para um último assunto que né, a gente não tem, né, como eu disse, o dia inteiro ainda para falar, mas a gente não pode deixar de falar sobre cibersegurança. Chamado novo petróleo, os dados, hoje são essenciais, quem controla esses dados é quem realmente vai ter a diferença na mão. E aí a gente viu também a nossa dependência, né, com tanto serviço. Então a gente teve queda de servidores, a gente teve empresas parando, vazamento de dados históricos. 2025 nessa parte foi um caos, né? E aí, o que a gente pode falar disso? Eu acho que quando a gente fala corporativamente, é a cultura, né? Você tem que sempre entregar informação, de não clicar naquele e-mail. E aí que você vai para a sua vida pessoal. Hoje em dia as pessoas conseguem clonar a sua voz, né, e fazer um golpe. Então, assim, já é um tipo de comportamento, né? Você está preparado para esse tipo de questão, né? E quando você vê, é algo já invisível dentro do nosso comportamento que tem que ser colocado, tem que ser falado, né? O Louvre, a senha era o próprio Louvre, foi o assalto. O assalto histórico em Paris. Exato. Ao mesmo tempo que você vê a fragilidade, né, dessas tecnologias, né? Há pouco tempo atrás, a Microsoft teve uma queda da nuvem, ficamos um tempo. A AWS também caiu, né? Todas as nossas plataformas de pedir comida de carro ficaram instáveis, né? Então, para mim, é um novo comportamento que a gente tem que falar, tem que introduzir, tem que falar para a criança. E ali a gente vai criando uma nova cultura sobre isso, né? Corporativamente e na vida social, né? E as empresas têm que investir em cibersegurança, em proteção de dados, em proteger tudo isso. Doutor, é por isso que tem esses marcos, é por isso que é tão debatido e por isso que é tão polêmico falar disso. Sim, eu acho que tem alguns aprendizados desse ano, que é o seguinte. É muito comum no discurso de cibersegurança falar que a camada, o elo mais fraco é o ser humano. Então, talvez a valorização, o incentivo, o salário precisa ser colocado também no mesmo patamar de investimento. Porque a gente teve um caso esse ano no qual, por 10, 20 mil reais, a pessoa disponibilizou uma senha, um acesso do Banco Central. Talvez, se essa pessoa fosse melhor valorizada, é possível que ela não passaria, né? Lógico que a gente não está dando juízo de valor na cabeça daquele cidadão. Mas o fato é, cibersegurança, agora nós precisamos entender que não é apenas uma solução de tecnologia. Cibersegurança tem mostrado a dependência, mais uma vez, de tecnologias estrangeiras, porque quem utiliza
data center local, não ficou fora. Eu acho que isso é uma sinalização, né? E então, isso é uma sinalização de se pensar. Talvez, mais uma vez, para 2026, o tema de desenvolvimento nacional, indústria nacional, o desenvolvimento de empresas fortes que consigam sustentar um conjunto de microempresas, de startups, seja uma temática que tem que ser da academia, tem que ser da sociedade, tem que ser de todos, justamente para o assunto cibersegurança ser menos de ataques externos, para a gente poder cuidar melhor daqueles ataques que são de casa, né? Porque esse é um fator significativo. 2025, ouvindo vocês, eu acho que a gente está pagando um preço da inovação. Tem muita coisa nova que veio, 2025, muitas tecnologias, muitos softwares, muitas portas de acesso. Quando a gente fala do uso da inteligência artificial, é uma baita porta de acesso. A IA utilizada para preditivamente poder ver falhas e ataques, mas ao mesmo tempo é uma porta de entrada para isso. E é o preço que a gente paga da inovação. Acho que a gente vai descartar aquilo que realmente não vai fazer sentido. A gente vai acelerar muito em 2026. Eu acho que até meados de 2026 a gente vai potencializar esses caminhos que vão trazer mais segurança, né? Então, assim, é claro que mostra uma vulnerabilidade, mas traz um novo nível de consciência para a gente poder criar essas pontes de conexão, para a gente poder melhorar a assertividade de entender se a gente está sendo hackeado ou não, qual que é a porta de vulnerabilidade. Tudo tende a ter mais apoio para essa tomada de decisão para o ser humano. A gente não consegue acompanhar tudo a todo momento. E a própria tecnologia pode nos ajudar a isso. A gente precisa treinar o ser humano a olhar um único canal que dali ele consegue ramificar tudo. Obviamente que com toda a segurança, né, e governança necessária, e aí chegar aos limites da cibersegurança em âmbitos mundiais, tá certo? Então, eu vejo isso como um aprendizado, entendo que a gente está num caminho muito bom, e 2026 é apertar no acelerador para a gente começar a criar novos patamares de uso. O Kleber conseguiu trazer essa linha de raciocínio de finalização para nós, de mensagem final. Demetrio, acho que você já ia falar nessa linha de raciocínio. Exato. Mensagem. O doutor falou sobre o profissional, né? Eu acho que o grande recado é investir no profissional de cybersecurity, que com inteligência artificial, com a inovação que vem trazendo, ele não trava, ele não fala não pode fazer, ele fala não dá dessa forma, eu posso fazer de outra forma mais segura para te ajudar. Então, esse lugar que é o mais bacana do profissional de cybersecurity, que a gente tem que investir para o futuro. E seria investimento também em todo o departamento de inovação e TI também? Eu acho que esse é o caminho para as empresas? Exato, porque são esses departamentos que fazem a estratégia acontecer. Então, se você tem uma estratégia, quer chegar, se você desenhou onde você quer chegar, a inovação e a tecnologia vai ser a ferramenta mais habilitada para te levar num caminho mais rápido, né, na sua entrega final. Doutor Leon, mensagem final de resumo de tecnologia e caminho para 2026. Ficou com você. O futuro do Brasil, ele pode ser muito bonito, justamente pela diferença que existe dentro da própria nação. Então, eu acho que, para a gente sintetizar, 2026 ele pode ser muito melhor do que 2025 e a tecnologia pode ser uma grande aliada para solucionar problemas que a gente ainda tem de estrutura. Então, eu acho que é isso. É isso. Gente, obrigado. Boa. Realmente é um programa especial. E para você de casa, eu deixo a minha mensagem de que 2025 chacoalhou a gente. E talvez só chacoalhou você porque você está acomodado. Então, para que 2026 o Conexão Tech te deseje mais conexões, para que você vá ainda mais longe e que conte com as tecnologias e com as pessoas, porque juntos a gente vai muito mais longe. É isso, o Conexão Tech em 2026 vai vir com tudo em tecnologia, porque a tecnologia vai estar em alta e vai continuar sendo pauta. Até a próxima!